Bom dia, irmãos. É um prazer enorme estarmos mais uma vez reunidos para nossa aula da Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos estudando o livro A Busca da Santidade, de Jerry Bridges, que nos traz estudos maravilhosos sobre a santidade. No primeiro domingo de fevereiro, nós tivemos aula dada pela irmã Edna, cujo assunto foi A Santidade é para você. No segundo domingo, no domingo passado, nós tivemos a aula com o Dr. Carlos e o título da lição era A Santidade de Deus. Hoje, a nossa lição tem como título A Santidade não é uma opção. Refere-se ao capítulo 3 do livro. Por que o título é A Santidade não é uma opção? O que quer dizer a palavra opção? Essa palavra envolve uma escolha. Eu faço, eu não faço, eu quero ou não quero. Então, estar diante de uma situação e optar por ela significa escolher, fazer uma escolha diante da situação. Então, nós vamos começar a nossa aula fazendo uma pergunta. Será que a nossa salvação depende do nível de nossa santidade pessoal? Significa o seguinte: será que a nossa salvação está atrelada, é condicionada à nossa santidade, à santidade pessoal, à nossa santidade? As Escrituras respondem sobre isso. Inicialmente, nós vamos colocar duas ideias tiradas das Escrituras. A primeira: nem mesmo os melhores cristãos poderão merecer a salvação através da sua santidade pessoal. Por quê, irmãos? Porque as nossas melhores obras estão manchadas, elas são poluídas pela imperfeição e pelo pecado. Isaías, no seu capítulo 64, fala: as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Então, nós não conseguimos, nós não temos a salvação em virtude da nossa santidade pessoal. Segundo ponto, a segunda ideia que eu coloco e que as Escrituras mostram. As Escrituras referem-se repetidamente à obediência e de justiça de Cristo em favor nosso. Eu vou ler 2 versículos que dizem o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. O outro versículo: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Então, observando-se esses 2 versículos, nós percebemos que Jesus, na sua vida terrena, ele foi obediente, ele foi justo, santo, de vida perfeita. E ele acredita essas características em favor daqueles que o aceitam como Salvador. Então, nós percebemos o seguinte, que a nossa salvação, ela é exclusivamente ligada àquele que se converte e aceita Jesus como seu Salvador. Tem também um outro aspecto da obra de Cristo, que é a sua morte na cruz.
Pela morte de Jesus Cristo na cruz, nós tivemos todos os nossos pecados apagados e Cristo pagou com a sua obra, com o seu sacrifício na cruz, o castigo pelos nossos pecados. Então, nós percebemos que é pela salvação que nós chegamos à presença de Deus. Aqui em Hebreus 10:10, tem o versículo diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então sabemos que por esse versículo em Hebreus 10, nós temos que Cristo veio fazer a vontade do Pai. Portanto, a nossa santidade diante de Deus depende inteiramente da obra de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Essa é a primeira ideia que eu quero colocar para vocês. Mas existe também uma santidade que deve ser galgada, ela deve ser conquistada. Vejamos esse versículo. Ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, essa santidade, ela é conquistada, ela é aquela santidade que deve irradiar de dentro de nós e que, portanto, ela deve ser buscada. Por isso que o versículo fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, nós temos uma santidade que temos em Cristo diante de Deus e uma santidade que devemos buscar. Olha que interessante. E essas duas ideias, elas se complementam. Por quê? Pois a nossa salvação é uma salvação para a santidade. Muito bem. Então, as Escrituras, elas falam tanto da santidade que temos em Cristo diante de Deus, como da santidade que deve ser buscada por nós. Por Cristo, nós somos feitos santos quando nos apresentamos diante de Deus e somos chamados a ser santos na nossa vida diária. Vamos falar um pouquinho então agora quanto à salvação, irmãos. A salvação é muito importante, ela é profunda, ela deve ser levada a sério, porque ela envolve uma ideia, uma noção tão delicada, tão profunda, que ela deve ser considerada por nós como algo ou uma das coisas mais importantes da nossa vida. Se é verdadeira a nossa salvação, ela envolve um anseio de santidade. Se a nossa salvação é verdadeira, nós devemos ser santos. Quando Deus nos salva por Cristo, Ele só não nos salva do castigo do pecado, mas também do domínio do pecado. O objetivo da salvação é o seguinte: que sejamos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Portanto, continuar a viver em pecado como cristãos é ir contra os propósitos de Deus para a nossa salvação. Agora vamos verificar sobre a santidade.
ela não é necessária absolutamente para a nossa salvação no momento da nossa conversão. Porém, ela faz parte ao longo do tempo, quando nós nos convertemos, ela faz parte do nosso interior como salvação plena, fé em Cristo. Então, irmãos, a santidade prática e pessoal começa quando o Espírito Santo vem habitar em nós, no nosso coração, no momento da nossa conversão. Se não existe um desejo ardente de nós nos tornarmos santos, nós devemos nos interrogar, refletir e pensar: alguma coisa está errada. O desejo de santidade, ele aparece como uma centelha, ele vai aumentando, ele vai se propagando na nossa vida até se tornar uma chama. Por isso que quando nós nos convertemos, nós recebendo o Espírito Santo em nós daí em diante teremos a capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de irmos progredindo na nossa santidade. Então, ela sofre um processo de crescimento pela nossa maturidade espiritual. E, como diz Tiago, uma fé que não resulta em obras, em uma vida santa, não é uma fé viva, mas é uma fé morta. Irmãos, se Deus é santo, e Ele diz o seguinte: sejam santos porque eu sou santo, Ele é um Deus de luz, Ele não é um Deus de trevas. E se nós vivemos em trevas, como nós podemos dizer ou chegar na presença do Senhor? Então, por esse motivo, nós precisamos ter uma vida regrada, uma vida santa, uma vida para conseguirmos chegar à presença de Deus, colocando as nossas orações, as nossas petições, a nossa vida de obediência à palavra. Então, eu vou levantar 4 pontos sobre a santidade. Primeiro, a santidade é requerida para termos comunhão com Deus. Por quê? Porque se nós estivermos em pecado, se nós estivermos flertando com a iniquidade, se nós não estivermos dispostos a nos afastar do pecado, a separar-se dele, nós não podemos ter comunhão com Deus, porque Ele quer que nós olhemos e que nós possamos encarar o nosso pecado de frente. E se nós estivermos em pecado, consequentemente, nós não estamos numa vida correta. Nós não somos santos perante o Senhor. Nós não estamos conseguindo deslanchar para atingir aquele patamar cada vez maior, para irmos chegando perto da presença do Senhor. Então, Ele quer que nós entendamos, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais o que é realmente a nossa vida de santidade. Segunda coisa, a nossa santidade deve ser requerida para o nosso próprio bem-estar. Por quê, irmãos? Porque Deus disciplina aquele que não está vivendo de forma correta. E muito mais, nós devemos estar atentos a perceber quando Deus está falando conosco a respeito de determinado pecado.
Nós devemos estar atentos ao ouvi-lo e não tentar subterfúgios, sairmos do problema, das situações, pensando, isso é um pecadinho pequeno, Deus não irá se importar, depois eu peço perdão. Não. E devemos estar também, irmãos, não nos arriscando a sermos alvo da correção do Senhor, porque o Senhor vem e nos disciplina e Ele é como um pai. Ele, o nosso pai terreno, nos disciplina quando estamos errados. O nosso Pai celestial com muito mais razão, Ele pode nos disciplinar quando nós estamos nos tornando cegos para determinados problemas, situações aos quais nós não queremos enfrentá-los. Terceira coisa, a santidade é requerida para um serviço eficaz a Deus. Irmãos, santidade e utilidade andam juntas. Não podemos oferecer o nosso serviço a Deus num vaso impuro. É verdade. O Espírito Santo é quem nos move para o serviço. Se nós o entristecemos, ele nos separa. Então, o que acontece? Nós vamos nos tornando inúteis para aquele serviço. Então, é necessário que nós estejamos atentos ao Espírito, a uma vida santa, para que o nosso serviço ao Senhor seja eficaz, um serviço do qual Deus se agrade. Quarta coisa, irmãos, a santidade é requerida para a nossa segurança da salvação. Não só no momento da salvação, nós devemos estar contritos, pensando na mudança de vida, mas durante todo o correr da nossa vida. A verdadeira fé, ela é revelada pelos nossos frutos. Irmãos, quem se diz cristão e não tem uma vida de bons frutos, de frutos cristãos verdadeiros, não pode se achegar até Deus. São os frutos que nos revelam quem nós somos, se somos verdadeiros cristãos. São os frutos que mostram a todos o que nós somos realmente. Não adianta nós colocarmos capas, sermos fingidos hipócritas, termos vidas duplas. Não! Nós precisamos mostrar frutos que agradem ao Senhor, que estejam conforme a palavra do Senhor. Frutos que outras pessoas vejam em nós a nossa fé, a nossa salvação em Cristo. Então, João afirma que todo aquele que tem em si a esperança da vida eterna purifica-se a si mesmo, como Cristo é puro. Eu comecei a nossa lição com uma pergunta. Será que a nossa salvação depende do nível de nossa santidade pessoal? E eu vou terminar a nossa lição com 3 perguntas. Primeira, há evidências de santidade prática em sua vida? Há evidências? Segunda, será que desejo e busco a santidade? Terceira, será que procuro a ajuda de Deus para ser santo? Irmãos, não são os que afirmam conhecer Cristo que entrarão no céu, mas aqueles cujas vidas são santas.
Jesus irá falar: não os conheço, não sei quem vocês são. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, mas tem um linguajar que nós não podemos entender como uma pessoa pode se expressar assim. Tem um comportamento tão fraco que mostra uma vida praticamente longe de Deus. Então, não são aqueles que praticam boas obras apenas que irão conhecer e chegar até Deus. A não ser que façam a vontade de Deus e também pratiquem boas obras, estes entrarão e verão a Deus. Portanto, irmãos, eu volto ao versículo inicial. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Portanto, a santidade não é uma opção. Ela é alguma coisa que nós precisamos considerar com seriedade e compromisso. Então, hoje nós terminamos a nossa aula e vamos, então, domingo que vem, estar estudando mais um capítulo do livro A Busca da Santidade. Irmãos, tenham um bom domingo, um domingo precioso na presença do Senhor e busquem a santidade de vida. Só assim nós veremos o Senhor. Amém?